Ah, o medo. Todo mundo tem, todo mundo foge. Mas será que o medo tem um propósito? E afinal de contas, o que é o medo? O medo é um mecanismo de proteção bastante eficiente. Imagina a seguinte cena: você está andando à noite numa rua deserta e aí lá longe você vê alguém vindo na sua direção. Você não sabe se aquilo é uma ameaça ou não. Mas o seu ego, ele quer se proteger. Então ele dispara o mecanismo do medo. E esse medo faz com que você busque a sua sobrevivência, que você esteja pronto para o que der e vier. Então o que acontece? Seu coração dispara, a sua pupila dilata, o fluxo sanguíneo aumenta, seus músculos contraem, o seu pelo fica eriçado. Você está pronto para o que der e vier, pronto para lutar ou para fugir. E não é só isso, a sua mente também fica hipervigilante, hiperalerta. Você começa a pensar em todos os cenários. E se for um assaltante, como é que eu vou reagir? Será que é melhor eu voltar? Será que é melhor eu correr para a direita? Será que eu luto? Será que a sua mente está a milhão pensando em todos os cenários, computando todos os cenários possíveis para te manter vivo? Isso é a função do medo. Tanto de um ponto de vista físico quanto de um ponto de vista cognitivo, ele está tentando te proteger para que você sobreviva. Então, apesar da gente querer fugir do medo, porque ele traz uma série de sensações, emoções ruins, e é natural que a gente queira fugir das emoções ruins, o medo é algo bom, ele tem a sua função. Agora, o que acontece é que o medo ele é um mecanismo imperfeito e muitas vezes ele foge do nosso controle. E a gente precisa aprender a controlar, a calibrar esse mecanismo quando ele sai dos seus parâmetros normais de funcionamento. E isso também acontece com as crianças. As crianças, elas estão se formando, elas estão aprendendo sobre elas mesmas, elas estão amadurecendo todos os mecanismos fisiológicos e psicológicos. E o medo facilmente sai do controle. É bem frequente isso. Então nós como pais temos que ajudar os nossos filhos a regular esse sistema do medo, que é um sistema bom, que é um sistema necessário para a nossa sobrevivência normal, para o nosso funcionamento normal, mas que às vezes ele sai ali do seu eixo e a gente precisa então ajudar os filhos a aprender como que o medo pode ser um aliado e não ser o nosso inimigo. E como que a gente faz então para regular esse sistema? Como que a gente faz para que nós controlemos o medo e não o medo nos controle? E como é que a gente faz para ajudar os nossos filhos nesse processo? Para responder essas perguntas, primeiro a gente precisa entender qual que é a origem do medo. A origem de todo e qualquer medo na nossa vida, em qualquer fase da vida, é a ignorância. E essa ignorância ela pode ser do mundo externo, algo que a gente não conhece, algo que a gente não sabe, como por exemplo o que vem ali na rua escura, a gente não sabe, nós somos ignorantes sobre aquilo que está vindo à nossa frente, como também sobre o nosso mundo interno, nosso autoconhecimento, nosso domínio emocional. A falta de domínio emocional, a falta de autoconhecimento, ou seja, essa ignorância sobre nós mesmos, também gera medos. Quando a gente corta essa raiz, quando a gente corta a ignorância, a gente corta a possibilidade do medo sair do controle. Então, quando a gente busca conhecimento ou autoconhecimento e domínio emocional, a gente então está limitando a função do medo a trazer o gatilho de hipervigilância que ele ajuda, que ele traz para a nossa vida e que é importante. Então deixa eu dar um exemplo aqui para ficar mais concreto, mais palpável aqui esse conceito aí que é meio abstrato. Vamos falar sobre o coronavírus, né? Todos nós aí vivemos essa realidade e todos sentimos medo. É natural a gente ter sentido medo, sentir medo em relação ao coronavírus e tudo que a humanidade passa em relação a esse tema. Então vamos analisar aqui como a maioria das pessoas viveu o medo em relação ao coronavírus. Vamos pegar a linha do tempo. De repente você começa a ver notícias aparecendo sobre esse tal vírus e que ele chegou no Brasil e que surgiram os primeiros casos. E as pessoas começam a falar sobre isso e você vê uma outra pessoa andando de máscara na rua. O que
vem de sentimento. Existe algo acontecendo e que eu não sei o que é, mas que parece ser perigoso. Então, o primeiro movimento das pessoas foi buscar informação. Foi ler sobre o coronavírus, se informar sobre métodos de higienização, máscara, formas de fazer isolamento social, enfim, informação, conhecimento. Você precisa entender a realidade, o que está acontecendo no mundo para que eu possa lidar com isso. Então, nesse primeiro movimento, as pessoas conseguiram neutralizar esse medo. Você consegue neutralizar o medo e ele cumpre a sua função. Agora você sabe, e você sabe como se higienizar, como se cuidar, como se limpar, etc, etc, etc. Só que aí vem a segunda onda do medo, que é o medo interno. Começam a surgir os pensamentos que começam a sair do controle, podem sair do controle, para muitas pessoas saiu do controle. E está relacionado a cenários futuros. Lembra que eu falei que o medo ele ativa um sistema de hipervigilância físico e mental? E esse sistema de hipervigilância mental, ele começa a projetar cenários, possibilidades, porque ele quer achar caminhos de sobrevivência? Então as pessoas começaram realmente a pensar, e se isso piorar? E se eu ficar doente? E se alguém da minha família ficar doente? E se eu tiver que ir para o hospital? E se isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo? E quando você não tem um equilíbrio, um centramento emocional, ou você não conseguiu ter esse domínio emocional, esse medo começa a escalar e começam a ter as manifestações de ansiedade, né? Que podem até chegar a pânico. Então, essa é a trajetória do medo. É assim que ele funciona, né? A gente vem do mundo externo, vai para o mundo interno e a gente tem que aprender a controlar. Então, legal. Então, a base aqui da nossa conversa é de que o medo ele é um mecanismo de proteção bastante importante, mas que ele pode sair do controle e a gente precisa aprender a regular esse sistema para que ele funcione bem. A gente aprendeu aqui que a origem de todo medo é a ignorância. E essa ignorância pode ser em relação ao mundo externo ou em relação ao meu mundo interno. E que, então, o antídoto para todo medo, para essa ignorância, é o conhecimento sobre o mundo externo ou um autoconhecimento e domínio emocional do meu mundo interno. E antes da gente partir para a prática, como que a gente aplica isso na vida dos nossos filhos para ajudá-los a controlar, a dominar os próprios medos e usar disso de forma saudável, tem mais um conhecimento que é fundamental, que é o seguinte: a experiência do medo dos nossos filhos é completamente diferente da experiência dos nossos medos. O que eu quero dizer com isso? Significa que à medida que a gente vai crescendo, imagina, né, uma escala aqui do crescimento do tempo dos 0 anos até a vida adulta, a gente vai amadurecendo o nosso sistema cognitivo, nosso sistema nervoso, a gente vai ganhando autoconsciência, né? Eu penso, logo existo. Então, o mundo das crianças, dos bebês, das crianças até a vida adulta, ele vai evoluindo de um mundo extremamente e 100% concreto para um mundo que é concreto também, mas também abstrato, pensamentos, sentimentos. Dessa forma, os medos eles vão evoluindo de uma percepção através dos sentidos, do físico, do mundo externo, para o mundo interno, pensamentos e emoções. Então a gente precisa entender aonde os nossos filhos estão no seu desenvolvimento, no seu amadurecimento cognitivo, para que a gente possa ter a empatia para entender como eles percebem o medo e a gente possa então encontrá-los aonde eles estão e ajudá-los naquilo que eles precisam, da forma com que eles vão conseguir assimilar. Então vamos para a prática para isso ficar mais claro. Bebês de 0 a 18 meses. Nessa fase em que eles acabaram de chegar nesse planeta, tudo é estranho, tudo é novo, tudo é diferente. Imagina você hoje sendo colocado num planeta alienígena, onde você não tem nenhuma referência de nada, onde você não sabe o que é perigoso, o que não é, você simplesmente é ignorante de todo o mundo externo em um planeta alienígena. Essa é a vida do seu bebê de 0 a 18 meses. É completamente alienígena. E tem um outro ponto, eles ainda não têm praticamente zero a percepção, a autopercepção, a autoconsciência, né? Como eu falei,
penso logo existe, não é uma realidade para os bebês. Então eles têm toda a atenção deles voltada para o mundo externo. Então é tudo o que está acontecendo externamente a eles, é o que está chamando a atenção e é o que ativa os gatilhos de hipervigilância. Então os medos mais comuns nessa fase são barulhos, luzes intensas, pessoas estranhas, que eles vão manifestar esse medo através do choro, que é a única forma como eles conseguem se comunicar nessa fase, e irritação. E como que a gente pode ajudar então os nossos bebês de 0 a 18 meses a regularem os seus medos, a lidarem com essa ignorância em relação ao mundo externo? Primeiro ponto muito importante é que eles precisam se sentir fisicamente seguros. A gente tem que estar junto, é colo, é abraço, né? Para que eles possam interagir com esse mundo sentindo a integridade física deles protegida, porque eles estão vivendo tudo de forma muito sensorial, muito física. E a segunda coisa que a gente pode fazer é introduzir esses elementos que geram esse estresse, que geram esse medo, de uma forma experimental, gradativa e repetitiva. Então vou dar um exemplo aqui de como isso funcionou lá em casa. A Alice tinha muito medo de barulhos altos. Então, quando ligava o liquidificador, ela pulava, né? Ela saía, assustava mesmo, ela ficava com medo. Então, como é que eu fui fazendo? Toda manhã eu faço, no meu café da manhã, eu uso o liquidificador para fazer uma batida ali que eu tomo toda manhã. E eu comecei a trazer a Alice para ver isso. Todos os dias, todas as manhãs, a gente fazia café da manhã juntos. E eu avisava ela que eu ia ligar o liquidificador. É importante avisar que você vai fazer o barulho, isso também ajuda. E quando eu ligava o liquidificador e ela percebia, né, que tinha alguma coisa perigosa, alguma coisa que dava medo a ela, eu abraçava o liquidificador, eu dava beijinho no liquidificador, eu passava a mão, eu mostrava para ela que apesar daquele barulho, aquela coisa alienígena não ia fazer mal para ela, porque não ia fazer mal para mim. E com o tempo, ela foi então percebendo que aquela coisa ali não era perigosa e que estava tudo bem. Chegou um ponto de que ela começou a participar cada vez mais desse café da manhã que eu faço com ela, e ela é responsável por apertar o botão do liquidificador. Então isso já está completamente dominado. Então vai observando quais são os estressores do meio ambiente ali da casa que geram medo na criança e vai trabalhando essa aproximação gradual e carinhosa para que ela perceba que aquilo não é perigoso e que ela pode se relacionar no mesmo ambiente com aquela coisa barulhenta ou cheia de luz ou sei lá, enfim, o que ela estiver sentindo medo. Então veja como é importante a gente entender essa escala de desenvolvimento do concreto para o abstrato, do externo para o interno, para que a gente possa ter as ações corretas. Num caso como esse que eu contei da Alice, de nada ia adiantar eu virar para ela e falar quantas vezes fossem que, filha, não precisa ficar com medo, é só um liquidificador, não tem perigo. Isso não ia adiantar absolutamente nada. Ela precisava naquela fase do estágio de desenvolvimento dela de uma experiência sensorial e repetitiva. Essa experiência concreta, sensorial e repetidas vezes por vários e vários dias é que vai ajudando a regular o sistema de medo. Agora vamos falar dos bebês de 18 a 36 meses. Nessa fase o mundo já não é mais tão estranho, mas ele ainda é bastante limitado, né? Ela tem uma zona de conforto, ela criou uma zona de conforto, de proteção bastante restrita e aonde ela circula. Então nessa fase, os medos mais comuns, eles estão ligados a tudo aquilo que quebra a rotina do bebê. E por que isso acontece? Por dois motivos. O primeiro deles é porque aumentou a percepção da realidade, aumentou a percepção do mundo, as capacidades cognitivas evoluíram e ela então criou essa zona de conforto. E dependendo da zona de conforto, quando ela sai dessa zona, ativa o gatilho do medo. Alguma coisa estranha ao que eu já estou acostumado aconteceu e isso então me coloca num gatilho de medo e esse medo, enfim, a gente tem que ajudar então a regular.
E o segundo motivo é porque os bebês eles ainda não desenvolveram a capacidade de percepção temporal. Passado e futuro não existem. Não adianta você falar amanhã nós vamos fazer tal coisa. O amanhã não existe. Ela não tem essa capacidade cognitiva de entender amanhã, terça-feira, sábado ou ontem, anteontem. Isso não faz parte do mundo dela ainda. Então, como é que ela faz para ter esse controle da percepção temporal? Através da rotina, através da sucessão de eventos que ela já conhece, que ela já memorizou, que se repetem dia após dia. Então, ela sabe que depois do jantar vem o banho, depois do banho vem a musiquinha na cama, depois da musiquinha na cama ela vai dormir. E essa percepção temporal dá a sensação de controle. E quando ela sai desse controle, ou há uma quebra dessa percepção da rotina, dos eventos sequenciais, ativa o gatilho do medo. Então esse é um período, por exemplo, bastante importante em relação à escolarização, à adaptação escolar. Né? Nessa fase dos 8 a 36 meses, muitas crianças estão fazendo a entrada na escola pela primeira vez. Então os pais têm que ter muita atenção, muito cuidado com a adaptação escolar, porque é um desafio enorme para os pequenos. Eles estão quebrando a rotina de uma forma bastante brusca, bastante forte, e isso tem que ser feito de uma forma muito gentil, gradual, participativa, para que eles não entrem numa desregulação do sistema do medo, que pode gerar consequências de longo prazo até em relação ao que é a escola e qual o papel da escola na minha vida. Então, fiquem muito atentos com a adaptação escolar nesse período, porque tudo que sai da rotina pode trazer o gatilho do medo, pode acionar um sistema de proteção, de autopreservação. Outros medos comuns nessa época é medo em relação à água, que também é um meio diferente do terrestre, e a pessoas mascaradas, né? Eu lembro que a Alice, nessa fase, quando eu colocava alguma máscara, alguma coisa no rosto, ela vinha correndo tirar, ela não deixava ficar com máscara nem um segundo. Então é interessante, esses também são outros medos comuns dessa fase de 18 a 36 meses. Legal, e como que a gente ajuda então os nossos bebês de 18 a 36 meses a regularem os seus medos? Aqui valem as mesmas regras dos bebês de 0 a 18 meses. Então, dando segurança física e emocional, né? Estando juntos, estando presente. A gente dá o exemplo, apresentar, mostrar de forma repetitiva e fazendo isso de forma sensorial. Né? Tem que sentir, tem que experimentar, tem que tocar, tem que cheirar, eles são extremamente concretos. Então a gente tem que dar exemplos e fazer a introdução sempre de forma concreta. E nessa fase também é muito importante criar e manter uma rotina. Os nossos bebês se beneficiam demais da rotina, porque dá segurança espacial e temporal para eles. E quando a gente quebra a rotina, se isso acontecer, uma quebra de rotina, e isso trazer um gatilho de medo, um estresse, irritação, choro, é muito importante ter paciência e muito afeto, muito colo, muito carinho, muita presença, para que o seu bebê possa ir reconhecendo e criando conhecimento sobre esse novo mundo que está sendo apresentado para ele, e ele possa então se tornar confortável e perceber que esse mundo, esse novo mundo que ele está habitando, porque para ele é um novo mundo, a mudança de rotina é como se fosse um novo mundo para ele, ele se sentir confortável e perceber que não é um perigo, que não é uma ameaça à sua sobrevivência, e que então ele pode se sentir confortável e protegido naquela nova rotina. E isso requer repetição, paciência e muita presença. E como é que funciona agora para as crianças de 3 a 5 anos? Nessa fase, o sistema nervoso já começa a ficar mais desenvolvido e, com isso, a percepção de autoconsciência. O mundo interno começa a ficar mais sofisticado e, com isso, começam a surgir, então, os medos em relação ao mundo interno, né? A gente precisa aprender a manipular o mundo interno para que o sistema do medo não fique desregulado. E como é que ela vive o medo do mundo interno nessa fase? Essa é a fase da imaginação. Né? As crianças de 3 a 5 anos estão explodindo de imaginação e os medos se manifestam na imaginação. Então, os medos mais comuns nessa fase são medos de monstros,
Na hora de dormir é o medo do que pode ter no escuro, se tem alguma coisa embaixo da cama. Tudo que mexe com a imaginação. E aqui, de novo, não adianta falar que monstro não existe. Para o seu filho, existe. Se existe no nosso mundo interno, existe para a gente. Não importa se no seu mundo interno você não acredita, não existem monstros. Mas se no mundo interno do seu filho existem monstros na imaginação dela, eles existem no mundo real também. A gente precisa entender e ter essa empatia. É a mesma coisa com o Papai Noel, né? As crianças acreditam em Papai Noel, para elas existe, é real. Então também existem monstros. Então, para ajudar os nossos filhos a regularem esse sistema de autoproteção, que é o medo, primeiro a gente precisa entender que eles estão numa fase pré-racional. Então, não adianta vir com lógica, causa e efeito, com argumentos racionais. Não tem muito efeito aqui nessa fase de desenvolvimento deles. O que ajuda aqui, a ferramenta que a gente tem que usar, é a própria imaginação. Usar a fantasia para redirecionar aonde está indo esse pensamento, para onde está indo esse medo. Então a gente usa as histórias, as narrativas, para levar essa criança, essa imaginação, para um lugar mais produtivo. Um exemplo legal que eu gosto de dar é do Mundo Bita. Mundo Bita é aquele desenho infantil, né? Música e desenho. Acho que a maioria dos pais aí conhece o Mundo Bita, é um sucesso entre os pequenos. E eles têm uma música bem legal, em que eles apresentam o bicho-papão. E o bicho-papão, eles estão falando de animais imaginários, tal, e aparece o bicho-papão. Ele vai aparecer à noite montado num cavalo alado. E a música fala, ele vai chegar num cavalo alado e isso vai ser engraçado. Essa é a letra da música e a imagem traz então ali o bicho-papão voando num unicórnio alado com asa e todo fofo e lúdico e colorido e bacana e legal, né? E divertido. Então, esse é um exemplo de como você pode usar o bicho-papão, que é uma figura em que talvez ela associe algo perigoso, algo que dê medo, medo do escuro, medo de dormir, para algo que fica engraçado. Está usando o próprio personagem, a própria historinha, recontando, ressignificando para que aquilo seja divertido. E lembrando que essa é ainda uma fase bastante concreta, então é hora de abusar dos desenhos, das ilustrações, dos livros infantis. Acho que uma das principais ferramentas que os pais podem usar nessa fase para lidar com os medos são os livros infantis. Eles têm livro infantil para todo tipo de medo. Dependendo do medo que você identificar que o seu filho está vivendo, te garanto que se você procurar, você vai achar algum livrinho infantil que ajuda a redirecionar esse medo, a dar um novo significado para o que ela está imaginando em relação àquilo que ela está vivendo. Então, e são muito bons porque a gente pode fazer, os livros infantis eles trazem a repetição, né? A gente faz aquela historinha várias vezes, eles são sensoriais, eles são concretos, né? Vê as imagens, você consegue mergulhar dentro daquele mundo. Então são ferramentas bastante eficientes para trabalhar medo nas crianças de 3 a 5 anos, os livrinhos infantis. E agora vamos falar das crianças a partir de 6 anos de idade. Nessa fase começam a surgir os medos ligados à realidade. Então, medo de acidente, doença, assalto, violência, esses medos começam a aparecer aqui. E a partir dos 6 anos, esse mecanismo do medo, né, essa evolução cognitiva, ela faz com que a criança comece a se aproximar da mesma forma como nós adultos vivemos e lidamos com o medo, indo do mundo externo, buscando conhecimento e também lidando com o nosso emocional, com o mundo interno, com a forma como os nossos pensamentos podem perder o controle. Então, da mesma forma, a partir dos 6 anos, esse trabalho começa a ser mais parecido com o dos adultos. Só que, claro, com muito menos experiência e vivência de vida, e isso faz muita diferença, e com uma capacidade cognitiva menor, mais simples do que a dos adultos. E aí, como ajudar então as crianças de 6 anos em diante a regular o sistema do medo? São 3 passos. O primeiro passo é oferecer informações, dados, conhecimento, para que essa criança possa então
criar familiaridade através do uso da razão, né? Começa a usar a razão, ainda vai se desenvolver por muitos e muitos e muitos anos, mas ela começa a ter o lado racional, tá ganhando força, ganhando espaço. Então você já começa, é possível introduzir mais fatos, dados, informações, conhecimento. A ciência começa a ganhar espaço aqui na conversa. Então você vai apresentando para ela como que ela pode lidar com aquilo que ela está com medo, caso aconteça. O que ela pode fazer se ela se perder? Como é que ela deve se proteger de estranhos? Como é que ela deve agir na piscina? Ou seja, quais são as formas seguras para ela navegar nesse mundo? O passo 2 é, na medida do possível, né, e dependendo do assunto que vocês estão tratando, ajudá-la a experimentar e ganhar experiência de vida naquela questão. Né? Ela criar o seu próprio referencial, as suas próprias experiências, para ela ir percebendo, ganhando confiança e entendendo como que ela lida com aquilo caso aconteça. Então é quase fazer um test drive, né? Vai introduzindo as experiências, vai trazendo para que ela possa vivenciar e ganhar confiança. E o terceiro passo, que é muito importante, é falar sobre os sentimentos dessa experiência que vocês estão vivendo em relação àquele medo específico. Esse é um passo muito importante porque a grande maioria do descontrole em relação aos nossos medos do mundo interno, aos nossos pensamentos que vão se ramificando e ficando gigantes e de repente quando a gente vê a gente perde o controle da gente mesmo e o medo domina, está ligado à nossa falta de controle, de domínio, de reconhecimento das nossas emoções e sentimentos. Então, falar dos sentimentos e emoções é muito importante para que a criança vá ganhando familiaridade sobre essa dimensão dela e com isso ela vai ganhando autodomínio, ela vai ganhando controle pessoal. Deixa eu te contar um caso real para você entender como isso funciona. E esse caso real foi vivido por mim mesmo. Quando eu tinha lá a minha fase, eu não lembro exatamente, talvez entre 7 e 10 anos por aí, eu comecei a desenvolver um medo muito grande, fora do controle, em relação à semana de provas. Então você imagina uma criança de 7, ali, 10 anos, não lembro exatamente, mas eu tinha muito, muito medo de ir mal nas provas. Eu perdia o controle, eu deixava o medo me dominar, eu tinha crises de ansiedade em relação a isso. A coisa era ficou tão feia, né? Cresceu de tal proporção que os meus pais chegaram a cogitar de me tirar da escola, de transferir para uma outra escola, que talvez aquele colégio que eu estudasse tivesse sido uma pressão muito grande para mim em termos de performance, resultado e tal. E o meu pai, nessa época, foi quem me ajudou a calibrar esse meu medo para que ele não me dominasse, para que ele ficasse dentro ali do normal, né? De você ficar atento e buscar a sua proteção. E como é que ele fez isso? Ele seguiu esses passos que eu falei aqui, sem saber, né? Não tinha essa consciência, mas intuitivamente ele fez isso. A gente conversando, ele percebeu que o meu principal fonte do meu medo, dessa minha ignorância em relação a ir mal nas provas, né? Esse medo de ir mal, estava relacionado a eu não dar conta de estudar tudo que eu tinha que estudar até o dia da prova. Ou seja, eu ia chegar na prova sem ter estudado tudo e, consequentemente, eu ia mal. Então, o que ele fez? Ele me ajudou a montar um cronograma de estudos. Ele pegou, eu lembro até hoje, eu lembro muito claramente, porque esse foi um evento muito marcante na minha vida. Ele pegou uma folha de papel sulfite e dividiu em linhas verticais e horizontais. Então, cada linha na horizontal era um dia da semana, até o dia da prova, então uma semana antes. E nas linhas horizontais era manhã, tarde e noite. E aí ele foi me ajudando a preencher cada um dos quadradinhos. De manhã, o que você está fazendo? Está na escola. Então, está na escola, está ocupado. Aí, à tarde, o que você vai fazer? Ah, tem isso, tem aquilo. E à noite, o que você vai fazer? Isso, aquilo. E aí ele foi me ajudando a planejar quando que eu ia estudar o quê, para que eu tivesse a percepção, o conhecimento de que daria tempo, se eu me planejasse, para chegar bem preparado para a prova. E ele também fala assim, quanto tempo você acha que você precisa para estudar história? Você acha que uma tarde dá? Ah, não, acho que vou precisar de 2 tardes.
Então eu botava 2 tardes. Enfim, ele foi me ajudando, foi me dando esse conhecimento, essa informação, essa capacidade, essa habilidade de planejar para que eu pudesse me controlar emocionalmente e não deixasse isso escalar de tal forma que eu ficasse com medo. E eu fui experimentando isso, né? Fiz isso uma vez, aí no mês seguinte tinha uma nova semana de provas, fiz de novo, deu certo, me fez bem, a coisa funcionou. E à medida que eu fui fazendo isso, eu fui criando então minha própria experiência, meu próprio referencial de que eu tinha confiança de que eu poderia viver essa realidade sem problema nenhum, não precisava ficar com medo, e eu então ganhei esse controle. Meu pai não fez o passo 3, que era falar dos sentimentos, né? Como eu disse, ele não tinha essa ideia, mas teria sido extremamente benéfico se a gente tivesse trazido sentimentos para essa rodada e a cada rodada falar como eu estava me sentindo, o que mudou, e fazer uma conversa mais completa e mais profunda sobre isso. Mas já os passos 1 e 2 já foram extremamente importantes na minha vida e mudaram completamente a minha relação com esses eventos futuros que me deixavam ansiosos em relação à minha performance. E eu uso esse planejamento até hoje. Planejamento, claro que eu não uso uma folha de papel, mas até hoje esse planejamento ele é muito importante para eu manter esse meu medo sob controle em relação a conseguir performar em um evento futuro. Então percebe que esse nosso mecanismo de proteção, o medo, ele vai ficando mais sofisticado e mais complexo à medida que a gente se desenvolve, né? Indo do concreto para o abstrato, do mundo exterior para o mundo interior. E para cada fase a gente precisa usar estratégias específicas para ajudar os nossos filhos a calibrarem esse mecanismo caso ele saia do controle. E lembre-se sempre, a origem do medo é a ignorância. A ignorância do nosso mundo interno ou do nosso mundo externo. E o antídoto do medo, o antídoto para a ignorância é o conhecimento ou o autoconhecimento e o domínio emocional. Boa sorte!